Olá, meu nome é Mila Becevelli e estou aqui para mais um módulo do curso da ESO, Escola Superior Universitária. Esse primeiro módulo é um módulo introdutório, onde a gente vai estar falando sobre o planejamento financeiro empresarial. Bom, o estudo de planejamento financeiro, ele visa subsidiar o administrador em três questões básicas. A gente precisa pensar o seguinte: por que a gente faz um planejamento financeiro? A primeira questão que a gente precisa ver é quais os investimentos a longo prazo que a empresa ela deve fazer. O segundo ponto é, logo, se eu preciso fazer um investimento, de onde virão estes recursos? E o terceiro ponto é, dado estes recursos, como que a empresa vai fazer a distribuição desses recursos gerados? Então, as três questões básicas, quando a gente pensa em planejamento, é pensar no presente e no futuro. E a gente poderia elencar três pontos, três princípios. Quando a gente fala de investimento, a gente precisa identificar projetos que tragam retorno maior do que uma taxa de atratividade. Ou seja, eu preciso ter dentro da minha própria operação projetos que valerão a pena ao invés de pegar um recurso no mercado. O segundo princípio é a opção de um financiamento que vá coincidir com ativos que estão sendo financiados. É onde eu vou estar aumentando o escopo dessa empresa com ativos e fazendo com que o valuation dessa empresa aumente. E o outro princípio é o princípio de dividendo. Bom, se eu tenho um investimento que ele não vai me dar um retorno superior a uma taxa de atratividade, é mais adequado que eu volte esse recurso para quem de direito, que são os donos da empresa. Logo, o princípio de dividendo visa devolver o dinheiro para os acionistas da empresa. Baseado nessas três decisões e nesses três pilares de princípios, a gente quer, na verdade, maximizar o valor da empresa. Quando a gente pensa em decisões de investimento e decisões de distribuição, é de forma com que ao final de um determinado período a empresa tenha aumentado o seu valor e maximizado o seu lucro frente aos acionistas, que na verdade são quem colocam recursos na empresa. Bom, mas pensando nesses recursos, de onde viriam esses recursos? E aí a gente entra um pouco em uma outra questão, que são a estrutura de capital. A gente pode ter recursos gerados internamente, que são recursos gerados da própria produção da empresa, do próprio ciclo de operação, recursos de terceiros. E aí a gente pode falar de dois ambientes: instituições financeiras, que elas vêm como financiamento ou como empréstimos, e mercado de capitais. Um ponto interessante a destacar é que quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando de um recurso que imediatamente ele é um recurso de terceiro, mas a partir do momento que ele entra dentro da empresa, ele se torna um recurso próprio, porque o mercado, quem comprou a ação dessa empresa, passa a ser também detentor de parte dela, logo um recurso que se torna um recurso próprio. Então aqui a gente tem recursos gerados internamente, recursos de terceiro, recursos de acionistas, que dentro de uma estrutura de capital a gente pode chamar de recursos próprios, e recursos de novos acionistas através justamente dessa captação no mercado de capitais. Quando a gente vai partir para a elaboração efetiva de um planejamento financeiro, a gente sempre tem que pensar em 4 fases que são de suma importância. A primeira fase é necessariamente o planejamento orçamentário. Dentro desse planejamento orçamentário, mais à frente a gente vai discorrer um pouco sobre ele, é muito importante que a gente pense a médio, longo e curto prazo, para que a gente olhe para a operação, veja como a operação está girando e a gente pense como a gente quer essa empresa no futuro. E uma outra questão que faz parte das 4 fases é a simulação do cenário. Quando a gente pensa em simulação do cenário, basicamente a gente pensa em 3 cenários: um cenário pessimista, um cenário conservador e um cenário otimista. Dentro dessas simulações, a gente sempre tem que pensar em 2 questões, interna e externa. Quando a gente fala nas questões internas, a gente basicamente está pensando: o quanto que eu quero que a minha empresa cresça?
quanto que eu pretendo expandir os meus negócios através de novos investimentos. E outra questão muito importante é analisar a macroeconomia. E quando a gente fala em macroeconomia, é como que a economia interna do nosso país e a economia externa, ela está girando. Então isso faz parte de simulações de cenários. A outra questão é o acompanhamento do orçamento, ou seja, à medida que eu criei o meu planejamento, que eu fiz as simulações, como está o meu orçamento, ou seja, como que eu estou utilizando os recursos que eu planejei. E aí, se necessário, a gente vem para a revisão orçamentária. Então, essa figura, ela denota basicamente essas 4 fases. Elaboramos um orçamento, um planejamento orçamentário, pensamos no presente e no futuro através da análise de cenário e, em seguida, como uma medida cíclica, a gente faz o acompanhamento desses resultados. Se a gente perceber que em uma dessas fases, tanto a análise do cenário quanto no acompanhamento mensal dos resultados, não está de acordo com o nosso planejamento, é muito importante que a gente volte, sente à mesa e retome todas as premissas que a gente adotou inicialmente. Falar de planejamento orçamentário, naquela fase do planejamento orçamentário, é a gente sempre pensar aquilo que vai gerar receita, a gente elencar os nossos produtos, aquilo que vai estar gerando o meu faturamento, quais os custos que vão estar incutidos dentro dessa operação, quais as despesas que nós vamos ter e se eu pretendo fazer algum investimento futuro. Então, nesse caso, a gente está sempre pensando num planejamento estratégico, que é quando a empresa pensa no investimento futuro, num planejamento tático, que é como se fosse uma linha média desse planejamento, como se fosse a médio prazo. E uma linha operacional dentro do planejamento é para que ela não pare, é que aquele processo cíclico da operação ele seja contínuo. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, de onde eu vou tirar essas informações? Bom, a gente tem 2 alternativas como fonte dessas informações. Eu tenho uma base histórica, se é uma empresa que tem uma operação recorrente, e eu posso começar o base zero. O base zero não só para a empresa que está começando no mercado, mas uma empresa que entende que todo o planejamento anterior ele não foi adequado. Então se faz necessário sentar à mesa e começar um planejamento como se a empresa estivesse iniciando do zero. Então as 2 formas da gente pensar num planejamento orçamentário é a gente pensar, eu tenho um histórico, ele é adequado? Se ele é adequado, ok, vamos utilizar esse histórico. Se ele não é adequado, a gente precisa pensar numa operação e começar com um recurso e uma fonte que a gente chama de base zero. Mas aí a gente elaborou o orçamento, a gente já entendeu o porquê que ele é importante e quais as missões que eu tenho com esse planejamento financeiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é quais as ações que eu vou tomar. Eu defini o meu planejamento estratégico, eu já sei a avaliação dos meus cenários e quais as ações que eu tenho que tomar para tornar isso possível. Isso entra dentro de um patamar que a gente chama de planejamento estratégico. Feito isso, eu preciso documentar tudo isso que foi estudado e aí a gente chama propriamente dito de planejamento financeiro. Feito o planejamento financeiro e geralmente o que as empresas fazem? Existe uma data base onde as empresas elas implicam esse planejamento financeiro e posterior a isso há uma divulgação dentro da empresa e aí a gente chama de controle orçamentário, onde a gente vai pegar aquilo que eu planejei, fazer uma avaliação que a gente chama de realizado e comparar com o que eu orcei. Então, a gente pode perceber que dentro do controle orçamentário eu tenho real versus orçado. Eu estou com algum desvio dentro do planejamento que eu fiz? Vamos ver um exemplo. Eu estimo gastar com prestação de serviço X do meu recurso no primeiro trimestre. Quando eu sento para fazer a avaliação do controle orçamentário, eu gastei muito menos. O primeiro exemplo. Se eu gastei muito menos, vocês concordam que eu estou deixando de utilizar esse recurso para, por exemplo, um investimento? Então, deixar de gastar um recurso planejado nem sempre é sinônimo de algo positivo.
Do mesmo modo que se eu fiz um planejamento e quando eu comparei com o realizado eu gastei muito a mais, eu também estou desviando um recurso que eu vou ter que talvez capturar no mercado, um recurso de terceiro para subsidiar a minha operação. Então, por isso que essa parte do planejamento financeiro, onde eu verifico as ações que eu tenho que tomar, quais o orçamento que eu tenho que fazer, é muito importante para que quando a gente chegue nessa última etapa, o meu real e o meu orçado, eles estejam o mais próximo possíveis. Ok, então até aí a gente falou do conceitual, de como elaborar um planejamento, o que é importante. Mas professor, o que é gasto? Porque afinal de contas a gente vai estar falando de planejamento financeiro. O que é gasto? Bom, gasto nada mais é quando a gente pensa em OPEX. OPEX, leia-se gastos dentro de recursos da empresa, exceto um financiamento, um investimento. E aí quando eu falo em gastos, eu tenho custos mais despesas. Mais à frente a gente vai conseguir identificar a diferença entre custos e despesas. Como que a gente pode separar um custo de uma despesa? Um exemplo muito básico, tá? Se a gente for pensar no recurso utilizado para pagamento de salário, todo salário de uma equipe, de uma produção de um bem, se a empresa é uma empresa que produz um produto, eu estou falando de um custo, ou seja, ela está diretamente ligada à parte operacional da empresa. Agora, quando eu falo de uma equipe administrativa, que é aquela equipe que está lá no background, fazendo toda a análise financeira, fazendo aquela análise do sistema de cenários, macroeconomia, e aí eu falo do salário de uma equipe administrativa, eu estou falando de uma despesa e não de um custo. Essas nomenclaturas são muito importantes a gente diferenciar, porque quando a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro, a gente vai em algum momento precisar fazer cortes, em detrimento talvez a uma crise da própria economia. E aí quando a gente consegue discernir o que é custo e o que é despesa, fica mais fácil a empresa tomar uma decisão em relação a esses cortes e a essas decisões. E aí nós temos 3 classificações muito básicas, pensando numa empresa de produção, para o custo de forma específica. Eu tenho o custo de produção do período, que é aquele período onde o produto está sendo fabricado, é um custo. Depois eu tenho um custo da minha produção acabada. A gente pode pensar, por exemplo, como eu produzi e eu deixei estocado. O quanto que isso me custa, essa produção acabada? E aí os produtos vendidos, que é a soma dos custos que a gente efetivamente está colocando à venda no mercado. 2 separações muito importantes quando a gente fala em custos são os custos diretos e os custos indiretos. Novamente, os custos indiretos, eles são aqueles ligados à confecção de um produto. E o custo indireto são custos, por exemplo, novamente, há um setor administrativo, mas que esteja dentro da operação e não necessariamente dentro de um escritório que não esteja ligado à operação da empresa. O que a gente deve considerar quando a gente vai colocar no papel um planejamento orçamentário? A gente deve considerar 6 pontos principais: o planejamento de vendas, a projeção das deduções dessas vendas, o orçamento de custo de produção, os gastos com a equipe e o orçamento de despesas operacionais e, por fim, pensando a longo prazo, o orçamento de investimento. Como é que eu planejo uma venda? Não tem muito mistério. Se eu falar para vocês que tem uma receita de bolo, cada empresa ela vai encontrar o melhor caminho de acordo com o seu nicho de mercado. Mas basicamente a gente pode elencar 4 pontos. A gente precisa definir aonde estarão os nossos canais de distribuições. Quais são os produtos que a gente quer oferecer no mercado? Qual a quantidade que nós temos a capacidade de colocar à venda? E qual o preço que eu pretendo colocar
esse produto dentro do mercado. Então, esses 4 pontos, eu diria que eles são a espinha dorsal para quando a gente falar sobre planejamento de vendas. O segundo ponto é planejar as deduções. Quando a gente fala em planejar as deduções, eu estou falando de questões que incorrem à legalidade da empresa, a impostos e que transcendem a operação, mas que são responsabilidade da empresa. E aí a gente pode ver, por exemplo, que a partir do momento que eu defino o canal de distribuição da empresa, eu tenho que saber, de acordo com cada estado, eu vou ter um custo. Se eu vou ter um custo de imposto de acordo com cada estado, isso vai entrar dentro das minhas deduções. Em relação às vendas, do mesmo modo, se eu for trabalhar, por exemplo, com uma empresa de e-commerce, eu vou precisar transportar um produto de um lugar para o outro, a minha logística, quais os impostos que eu vou estar incorrendo. E do mesmo modo a gente avaliar e simular o que é melhor. É melhor eu ter apenas 2 centros de distribuição em regiões estratégicas e diminuir as minhas deduções com imposto? O que fica mais adequado para a estrutura dessa empresa? O terceiro ponto desse planejamento é o orçamento do custo de distribuição. Quando a gente fala em custo de distribuição, a gente sempre incorre no erro de pensar em custo fixo. Se eu estou falando em produção, ela vai ter uma volatilidade. Se ela vai ter uma volatilidade, eu tenho que pensar num custo que é variável. Logo, a gente tem que pensar na matéria-prima, nos insumos produtivos, que é a água, energia elétrica, combustível, tudo aquilo que tiver dentro da produção, que fizer sentido eu colocar como parte da produção. Das embalagens, de uma mão de obra industrial, seja ela própria ou terceira, isso é muito importante destacar, e dos materiais e suprimentos para essa produção. Uma outra coisa muito importante dentro do custo de produção é a gente fazer a separação de custos e despesas. A gente já sabe o que é custos e despesa, então fica fácil quando a gente separa matéria-prima e a utilização de fabricação do produto, assim como quando a gente pensa nos preços de compra dessa matéria-prima e desse insumo. E aí a gente vai fazendo a composição de cada item, qual a melhor estrutura de preço, seja para a compra da matéria-prima ou para a venda desses produtos. Qual a quantidade de matéria-prima necessária. Esses 2 itens de custos variáveis e separação entre custos e despesas são muito importantes quando a gente pensa no custo e no orçamento de custo de produção. O quarto ponto, não menos fundamental, é o orçamento do custo de pessoal. O orçamento do custo de pessoal, ele vai depender muito de como que você pretende trabalhar com a sua empresa. Se é uma empresa moderna, você pode trabalhar, por exemplo, com contratos, onde a pessoa faça muito home office. Fazendo dessa forma, você pode incorrer em algumas reduções de impostos e encargos trabalhistas. E aí a gente tem que separar o que é o salário fixo, o que é o salário variável, em relação aos meus sócios, o quanto que eu vou disponibilizar e foi acordado dentro dos acionistas que a gente chama de prolabore. E aí a gente tem as despesas e os gastos administrativos. Esses gastos administrativos é tudo aquilo que faz sentido quando eu penso nas despesas financeiras, nas despesas de administração de prolabore, é toda aquela equipe que não está dentro da produção, mas é como se fosse uma equipe que desse estrutura para que a empresa ela continuasse sendo gerida dentro de uma norma, dentro de uma contabilidade, dentro de uma estrutura que uma grande empresa, seja ela de qualquer nicho do mercado, faça sentido. E aí, por fim, dentro do planejamento financeiro, a gente tem o orçamento de investimento. Aqui é muito importante a gente pensar o seguinte, lá atrás, quando a gente falou de planejamento financeiro, nós falamos de planejar um investimento. E é aqui nesse ponto que a gente vai estar distinguindo, eu pretendo fazer com que a minha empresa cresça daqui quanto tempo? Eu acho que eu consigo manter a estrutura que ela tem para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos. E aí a gente senta e avalia.
A capacidade que eu tenho de recursos de informáticas, equipamentos, máquinas é suficiente? É aqui que dentro do planejamento a gente senta, faz um planejamento a médio e longo prazo para enumerar quais os recursos e aí a gente leva para aprovação de um investimento. Mas aonde que eu vou colher todas essas informações quando eu penso em fazer um planejamento? Bem, a gente tem 3 relatórios que a gente costuma brincar que eles são partilhados entre administradores e contadores. Os 3 relatórios básicos que nós utilizamos é uma demonstração de resultado, tá? De um exercício que a gente chama de DRE projetado, uma projeção de um fluxo de caixa e uma projeção de um balanço patrimonial. Aqui a gente vai distinguir que o dinheiro da empresa e o planejamento, ele tem comportamento diferenciado de acordo com cada relatório. Quando a gente fala em DRE, a DRE ela está muito intimamente ligada com o modo de produção, ou seja, aqui vocês podem perceber que nós temos a receita operacional bruta, que nada mais é a estratificação de todas as vendas que foram feitas. Vendas de mercadoria, prestação de serviço e logo em seguida entra aquilo que nós mencionamos nos slides anteriores, que são as deduções ou as devoluções de mercadorias e assim sucessivamente. Esse é um tipo de relatório que não pode faltar em nenhuma empresa que quer ter domínio sobre a sua operação. E obviamente que aqui no final a gente vai ter o resultado de um exercício, que ele pode ser mensal e ao final de cada ano, através de um contador, ele é assinado e aí nós temos o registro de como que foi a operação dessa empresa. Mas a projeção do fluxo de caixa, ela tem um comportamento um pouco diferente. A projeção do fluxo de caixa, ela não se estabelece como uma DRE do ponto de vista estático. Ela é cíclica. Por que ela é cíclica? Ora, vejam aqui que eu tenho um planejamento de começar a iniciar a minha operação só em março de 2019. Se eu vou iniciar a minha operação em março de 2019, as minhas principais receitas vão começar a iniciar nesse período. Mas isso não significa que eu não esteja tendo gasto para essa empresa começar. Então, vocês podem perceber que todos os meus valores anteriores a esse período são negativos. Essa é a principal e fundamental diferença entre um fluxo de caixa e uma DRE. A gente tem N maneiras, os autores discorrem isso de várias maneiras, mas essa é uma maneira simples. Quando a gente pensa em DRE, nós estamos pensando num número estático. Quando a gente pensa em um fluxo de caixa, a gente pensa em um número cíclico, aonde ele acompanha diretamente a produção dessa empresa. Vocês podem perceber que, por exemplo, quando a gente vem aqui e observa necessidade de capital, 138. Aonde que está o 138? Ele está aqui, ó. Por quê? A operação ela vai começar em março e quando eu chego aqui no meu último período anterior ao início dessa operação, a gente tem um alerta que diz, ei, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo, porque eu estou negativo com esse montante e a minha operação ela vai começar. E aí, uma parte muito interessante é que esse acompanhamento da produção ele precisa ser cuidadosamente avaliado. Porque nós temos um período de adaptação. Vocês podem ver que apesar de os meus recursos estarem entrando dentro da empresa, eu só fico positivo 3 meses depois, basicamente 4 meses, que é em junho de 2019. Só então eu consegui encontrar um equilíbrio. Então, uma boa analogia que a gente pode fazer é o seguinte, será que para essa empresa, como um modelo, uma questão hipotética, o planejamento para que eu conseguisse carregar a empresa sem nenhum recurso financeiro, ele foi feito? Se ele foi feito, ótimo, porque nesse momento aqui eu não preciso pegar um empréstimo, eu não preciso pegar um recurso de terceiro. Se não foi feito, pode incorrer no risco de eu ter que ir no mercado pegar um dinheiro para minha operação, ela não ser defasada e o meu recurso não dar continuidade. E aí o último relatório dentro dos 3 que nós elencamos é a projeção do balanço patrimonial.
Dentro do balanço patrimonial, ele tem uma característica similar ao DRE quando eu falo de um número estático. Mas aqui a principal diferença é que a gente consegue ver a delimitação daquilo que é o bem da empresa, que a gente chama de ativo, e daquilo que são as obrigações da empresa, que é o meu passivo. A gente pode perceber, por exemplo, que o estoque é um bem da empresa, mas ele não necessariamente, em outros cursos a gente vai falar sobre isso, é uma coisa boa eu ter muito estoque, porque é um dinheiro parado que eu tenho dentro da empresa. Então, quando eu sento para fazer o meu planejamento financeiro, eu preciso também chamar algo para a mesa que a gente chama de giro de estoque. O quanto que o meu estoque está girando? Isso é muito importante, porque isso aqui é dinheiro parado. É um dinheiro que eu poderia estar colocando no mercado, ou se eu não estou fazendo a venda dentro de um período esperado, eu poderia estar utilizando esse recurso em outras frentes dentro da empresa. E do mesmo modo, as minhas obrigações, a gente pode perceber, por exemplo, que fornecedores está dentro desse limite de obrigações da empresa. E aqui a gente consegue distinguir muito bem quando eu falei de onde saem os recursos, tá? Quando a gente vê exigível a longo prazo, empréstimo. Bom, empréstimo eu pego com quem? Eu pego com o banco. Se eu pego um empréstimo com o banco é meu sócio? Não, o banco não é meu sócio. Então é um recurso de terceiro. E aí dentro de uma estrutura de capital que a gente chama, a gente pode identificar que essa empresa, ela tem capital de terceiro. E aonde que fica o capital próprio dessa empresa? Dentro do patrimônio líquido. E é aqui que a gente consegue identificar o quanto que, em outros cursos a gente vai falar sobre isso também, a empresa está alavancada financeiramente. O quanto que eu estou pegando de recurso de terceiro e o quanto que eu estou pegando de recurso próprio para poder fazer girar o negócio dentro da empresa. Esses 3 relatórios a gente não vai falar em detalhes sobre eles aqui, porque cada um merece um curso separado. São relatórios onde a gente na prática precisa entrar fundamentalmente dentro de cada um deles. Mas a gente pode até voltar e observar que, como eu disse anteriormente, são esses 3 relatórios que vão dar embasamento para que o planejamento financeiro seja feito da forma mais assertiva possível. Dando continuidade, a gente pode perceber que esses 3 relatórios são os 3 relatórios fundamentais. Feita a análise que nós fizemos dentro de cada um deles de forma muito sucinta e objetiva, a gente está provavelmente se perguntando, ok, professora, mas por que tudo isso, né? Por que eu preciso desses 3 relatórios? Por que eu preciso entender o que é um custo, o que é uma despesa, para uma coisa que a gente escuta tanto falar que é o planejamento financeiro? Ao contrário do que se pensa, o planejamento não é algo trivial. Não é uma coisa que a gente senta hoje e daqui a um mês ele termina. O planejamento financeiro, ao contrário do que muita gente pensa, todas as empresas de médio e grande porte, ele geralmente demora de 4 a 5 meses para ser concluído. Isso em razão de todos esses relatórios serem minuciosamente avaliados. Então, se a gente pudesse concluir o porquê disso tudo, a gente diria que quando a gente faz um planejamento financeiro de forma minuciosa e com a riqueza dos detalhes que ele requer, a gente visa o quê? Aumentar a rentabilidade. Quando a gente fala em aumentar a rentabilidade, eu quero aumentar o lucro e aumentar os investimentos da minha empresa. Porque aumentando os investimentos da minha empresa, eu vou estar valorando esta empresa. Então, automaticamente, eu vou estar aumentando a rentabilidade. Um outro ponto que faz sentido para a elaboração do planejamento financeiro é gerar caixa. Porque quando eu elaboro um planejamento financeiro de forma detalhada e de forma minuciosa, eu vou conseguir utilizar melhor os recursos disponíveis que eu tenho. Logo, eu vou aumentar a minha produção, eu vou aumentar o meu faturamento e eu vou ter dinheiro em caixa. E, como consequência disso tudo, uma coisa que vai se tornar perene é a garantia da continuidade da empresa e dos recursos que ela tem. Mas aí, pensando no papel do gestor, o que o gestor tem que fazer?
Ele tem que tomar decisões eficazes. Lá atrás, quando a gente falou em relação à avaliação dos cenários, ele precisa olhar para fora, olhar o mercado, voltar para dentro da empresa e tomar a decisão assertiva. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa aumentar o valor da empresa, que é aquilo que eu falei. Ora, se ele aumenta a rentabilidade, se ele gera caixa, se ele torna perene o negócio da empresa, eu vou estar aumentando o valor da empresa. Aumentando o valor da empresa, eu aumento a riqueza para os proprietários. Essa é apenas uma parte de um módulo de um curso de planejamento financeiro que futuramente a gente vai estar, toda essa introdução que nós fizemos aqui, a gente vai estar redistribuindo esses temas de forma mais detalhada. E quem tiver interesse poderá estar acessando outros cursos, por exemplo, eu quero entender um pouco mais da parte dos relatórios contábeis, então eu vou estar avaliando os 3 relatórios essenciais, que é o DRE, que é o meu fluxo de caixa e o meu balanço patrimonial. Não, professora, eu não quero avaliar essa parte, eu quero entender um pouquinho mais sobre custos, sobre despesas. Nós vamos ter outros cursos onde a gente vai estar discriminando cada custo, cada despesa que faça sentido dentro do negócio. É interessante a gente destacar que tudo isso que foi feito, tudo isso que foi falado, tem um embasamento teórico. E aí, como referência de cada afirmação que foi feita nesse curso, a gente coloca alguns atores renomados que tratam dos temas de forma mais detalhada. Então, para quem tiver interesse, pode estar acessando a esses autores que com certeza vão estar enriquecendo ainda mais o conhecimento sobre o planejamento financeiro. Muito obrigada a participação de todos. Este foi o primeiro módulo introdutório de planejamento financeiro empresarial. O material ficará disponível a todos os alunos que estiveram presentes nesta aula e convidamos para que assistam os próximos módulos. Teremos 3 módulos adicionais, onde vamos discorrer sobre os 3 relatórios citados neste modelo introdutório, que é o DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Obrigada e aguardamos vocês nos próximos blocos.